Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que estão conosco em conexão pelo YouTube, todos os irmãos que estão em conexão conosco pelo Facebook. O Senhor Jesus Cristo possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês que estão aqui conosco nessa live, todas as nossas segunda-feiras, né? Como nós temos nosso costume, né? Nós estamos aqui e não estamos ouvindo, né? Aqui o que nós estamos transmitindo. Então, sempre a gente solicita que os irmãos que estão em conexão conosco, que estão entrando aqui, pudessem nos informar, né? Se os irmãos nos ouvem bem, se vocês conseguem nos ouvir bem. Amém. Aqui, Ministério Nascer do Sol, né? Tá bom. Nosso irmão José Floriano aqui, tá bom som, tá bom imagem. Deus abençoe nosso irmão Floriano, né? Que o Senhor Jesus Cristo console teu coração, meu irmão, meu amigo. Que a palavra dessa noite possa ser um renovo para a sua alma e a alma da irmã Lena, e termos a esperança, né? Que o céu do Senhor Jesus Cristo, Ele dá para quem Ele quer, e vamos crer que um dia o Senhor encontrará o seu irmão uma outra vez, né? Deus abençoe ricamente o irmão Floriano, console o coração dele, de toda a sua família, pela partida de seu irmão, né? Peço que todos os irmãos, quando orarem, orem a favor do nosso irmão, para que Deus continue confortando e consolando os coração. Amém. Então, irmãos, como está bom o som, os irmãos nos confirmaram aqui que está bom o som, então nós vamos fazer uma oração, pedindo aqui a ajuda do Espírito Santo. Eu reconheço as minhas debilidades, as minhas limitações, sou bastante limitado aqui concernente aos estudos da palavra, entendimento, a conhecimento, né? Sou bem limitado. Então, realmente, eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo para que ele possa me ajudar, poder expressar o que Deus tem colocado no meu coração aqui durante o dia, quando eu estou estudando aqui, meditando, para poder ter esse momento aqui com os irmãos, né?
Então vamos orar, você ora daí, vocês oram por mim, e eu oro aqui por vocês, todos nós oramos para que a presença de Deus seja conosco aqui. Amém. Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, te pedimos que a unção do Espírito Santo, a unção do Todo-Poderoso, a unção que despedaça todo jugo, possa, meu Deus, nessa noite ser derramado aos nossos corações. Em mim aqui, Senhor, para eu poder ter o entendimento de poder expressar a Tua palavra da maneira que o Senhor tem me colocado, e essa unção também ajudar os Teus filhos que vão nos ouvir nesse momento, aos seus entendimentos serem abertos, eles poder compreender o que for falado aqui nesse lugar. Que haja uma conexão espiritual, uma harmonia do Teu Espírito Santo nos unindo, nós, esse grande corpo de Jesus Cristo, e aqui nós podemos termos o entendimento pleno, perfeito da Sua palavra. Nos ajude, como disse Teu profeta, possamos falar aquilo que o Teu Espírito Santo nos colocar em nossa boca, e aquilo que fomos falar que não for Teu agrado, o Senhor possa também fazer com que nós paramos. Então nos ajude, Senhor, a realmente estarmos na liderança e na direção deste grande Espírito Santo. Essa é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, amém. Damos boas-vindas a todos os irmãos que estão entrando aqui, que estão já colocando aqui a sua participação. Eu creio que no final nós vamos estar aqui, então, dando uma saudação e citando o nome de todos os irmãos que estão aqui conosco. Eu gostaria, então, irmãos, nessa ocasião aqui, eu vou ler bastante escritura, parágrafo de mensagem, como é um estudo da palavra, né? Então, assim, eu não quero falar meus pensamentos, minhas ideias, né? Meu parecer. Eu quero aqui ler a escritura, pontuar com a mensagem, e nós podermos enxergar o quadro através de um binóculo bem ajustado, né? Tendo aqui a Bíblia como a nossa mira, e a mensagem aqui com a alça de mira, e com a ajuda do Espírito Santo, então nós poder alinharmos, né? E nessa noite aqui poder realmente acertarmos o nosso alvo. Então, nossa proposta é acertar o alvo. Se errarmos, atirarmos dentro do lado, ajustamos outra vez com a ajuda de Deus, e vamos continuar em frente, e eu sei que Deus é responsável em aperfeiçoar a obra dele em nossa vida, seja ela qual for, né? Seja nas 3 etapas da graça, seja no céu do Espírito Santo, e seja na compreensão da palavra que nos posiciona como filhos de Deus, como o profeta nos ensinou, que a pregação traz o pecado a julgamento, ou julga o pecado em nossas vidas, e o ensinamento posiciona o filho no corpo de Cristo. Então, o ensinamento da palavra vem para esse propósito, para Deus nos posicionar. Então, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor. Então, eu creio que Deus vai aperfeiçoar na vida de cada crente a sua posição ao que ele pertence, esse corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui começar com Apocalipse capítulo 7, que é a escritura bem conhecida. Pastor, de novo, Apocalipse 7, não tem problema, né? A palavra se renova. Vamos falar tanto desse assunto, daqui a pouco os irmãos vão saber decoração, né? Como eu vi ali uma reportagem dos judeus, pilotos judeus, e eles faziam seus treinamentos, e aí o repórter diz assim: e eles fizeram tanto isso, e fizeram tanto isso, que eles ficaram muito bom nisso, né? Então, repetição é mãe do aprendizado. Então, vamos deixar o Espírito Santo aqui nos dirigir, nos guiar. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois dessas coisas, que agora já está bem claro para nós, né? Depois do período da tribulação, vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que vento nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses 4 anjos, né? Como o profeta nos ensinou, provavelmente quatro líderes mundiais. Provavelmente um deve ser dos Estados Unidos, outro deve ser da Rússia, as duas grandes potências, né? E aqui os ventos que sopram, também a gente sabe que biblicamente vento sempre está apontando para guerras, né? E vi outro anjo subindo do leste, né, vindo do oriente, e esse tem o selo do Deus vivo.
e ele grita em alta voz, né, autoridade, né, aos 4 anjos, aos quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar. Então foi dada autoridade, vocês podem fazer, vocês podem executar o juízo. Então eles tinham, a eles foi dado, a eles foi concedido de ferir a terra e o mar. Mas quando vem essa autoridade desse anjo que vem do Oriente para o Ocidente, então, né, a autoridade desse é maior. Vocês têm o direito de fazer isso, vocês foram dados esse direito, mas espera, agora não, tá? Espere um pouquinho. Dizendo, não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo de nosso Deus em suas testas. Então, sei que vocês têm autoridade da parte de Deus para fazer o que vocês têm que fazer, mas vocês não fazem enquanto não terminar a obra aqui desse selamento, que servos de Deus seja selado nas suas testas. Eu vou ler aqui também Ezequiel capítulo 9, no versículo 1. Não vou ler aqui até o final, que depois no finalzinho aqui eu vou retornar aqui de novo, em Ezequiel. Só vou ler até a parte aqui também do selamento. E os irmãos que acompanharam nós na live passada, vocês estão lembrados que eu li 4 mensagens, as que eu tinha aqui, né? 4 mensagens do profeta provando para nós que Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é um paralelo, é a mesma coisa, está falando do mesmo acontecimento, embora a gente sabe que Ezequiel capítulo 9 acontece 3 vezes, né? Porque a Bíblia tem duplo significado, a profecia tem duplo ou mais significado. Ela aconteceu nos anos 70, na destruição de Jerusalém. Acontece também, o profeta diz no ministério de Laodiceia, quando o Espírito Santo desceu na rua Azusa, e acontece no final, Apocalipse capítulo 7. Diz assim, e ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo, fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproxima, cada homem com as suas armas destruidor nas suas mãos. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão, mais alto que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. Então tinha 6 que estavam aqui com a arma de massacre, né, vindo para o juízo, e um homem entre eles estava vestido de linho, então esse que é o 7º, né, com um tinteiro de escritor do seu lado. Então aqui eu já vou comentar isso aqui com os irmãos. Quando a gente lê vestido de linho, está apontando para as vestes nupciais da noiva de Jesus Cristo, né? Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijamos-nos e nos alegramos, porque a esposa já se aprontou. E ela está vestida de linhos finos. Linhos finos são a justiça do santo. Então, Deus veste os santos, a vestidura dos santos, que é a sua justiça, ela está simbolizada. Nós vamos compreender os símbolos, né? O profeta pregou Apocalipse, livros de símbolos. Está sempre simbolizando as vestes da noiva do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem quando você lê a Escritura, que está falando a respeito de anjos celestiais, geralmente é bem diferente a forma que eles aparecem, né? Eu estava lendo Ezequiel, capítulo 1, a forma que aqueles querubim aparecem, cor de ambar, cor de bronze, é bem diferente do que realmente se vê quando aparece um membro do grupo da noiva, né? Sempre aponta para esse vestido sua justiça, de linho. E aqui esse que aparece, ele aparece vestido de linho, e ele tem um tinteiro de escritor ao seu lado, e eles entraram e se colocaram-se ao lado do altar de bronze, o bronze está apontando para julgamento, juízo, e a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava, até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor, aqui na minha Bíblia está, na King James, toda letra maiúscula, então é Elohim. Quando está Senhor, toda ela letra maiúscula, é Elohim. Então, e Elohim lhe disse. Então, aqui esse homem de linho, que tem o selo de Deus vivo, recebe uma ordem de Elohim,
né? Disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas no seu meio. E aos outros disse a ele, e o meu ouvido, ide após ele através da cidade, e feri não poupei os vossos olhos, nem tendes pena. Matai totalmente velhos, jovens, donzelas e crianças, pequenas e mulheres, mas não chegais perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. Então, aqui foi o nosso tema da semana passada. A Bíblia afirma que 154 mil não morre, porque aqui a Bíblia dá essa autoridade, né? Mata todos, mas nesses vocês não chegam. Não é o nosso tema, porque nós já passamos por aqui, né? Só para relembrar isso. E a próxima escritura, daí aqui, essa escritura eu vou ler, porque daí nós vamos daqui entrar no tema que realmente eu quero falar. Zacarias capítulo 4, versículo 7, diz assim, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Os irmãos sabem que monte também, a maioria dos símbolos de monte pode apontar para um povo e pode apontar também para a nação, né? Quando falo do monte de Esaú, que esse grande monte, Israel também como um grande monte, a noiva de Jesus Cristo como um grande monte, né? Pode estar nessa simbologia também. Então aqui, quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel, te tornará uma planície, e ele trará pedra angular, com brados, ou alaridos, né? E clamores, graça e graça a ela. Bom, uma vez eu preguei sobre isso, né, talvez alguns irmãos que me acompanharam nessa ocasião, quando eu li aqui Zacarias capítulo 4, versículo 7, eu extraí essa escritura aqui da mensagem, a mensagem da graça. Aí fala aqui graça e graça, fala duas vezes graça, porque a graça para o gentil e a graça também para os judeus. Então, ambos recebem a graça, né? Graça e graça. Deus tem um tempo de graça para o gentil, temos aí quase 2.000 anos, e nós estamos na dispensação da graça. Os judeus viveram a dispensação da lei. Eu falei no culto ontem, né? Por eles terem vivido na dispensação da lei, e naquele período terem rejeitado a entrar na dispensação da graça, é o motivo que o judeu tem esse instinto, esse espírito vingativo, né? Porque para eles o Messias é o Messias vingativo, né? O dia de vingança do nosso Deus. Né? Então eles estão esperando pela vingança de seus inimigos, né? Como eu falei, né? Aí vem um Messias sofredor, mandando perdoar os inimigos, amar os que perseguem, orar pelos que lhe odeiam. Então, queremos orar, amar inimigo, nós queremos exterminar essa gente, tirar esses romanos da nossa terra, né? Então, eles têm esse espírito vingativo. Por quê? Porque eles ainda permanecem numa dispensação que não existe mais, né? E hoje é apenas uma sombra ou um clarão de uma luz que já passou. A luz, hoje, nessa dispensação que nós vivemos, é a dispensação da graça, a dispensação da igreja, das 7 eras da igreja, ou a dispensação do Espírito Santo. Então, é nesse ponto que eu vou iniciar. Então, primeiro assim, o que os irmãos têm que compreender? A graça é o que nos salva. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né, das obras para que ninguém se glorie. Está em Efésios capítulo 2, mostrando claramente que o que nos salva é a graça de Deus. Graças a Deus que a graça me alcançou, não é mérito nosso. Então, a graça é o que nos salva, e nós temos que compreender o que é a graça. E claramente, para mim, pelas Escrituras, fica claro para mim que a graça, o Espírito de graça, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de graça. Eu falei isso no culto ontem para os irmãos. Pedro, antes de receber o Espírito de graça, que foi o Espírito Santo, tirou ele do malco, negou Jesus. Não é verdade? Pedro, depois que recebeu o Espírito de graça, o Espírito Santo, ele vai ser mártir com as próprias pernas, ele vai caminhando. Estevão morreu
perdoando os seus algozes, né, que estavam lhe matando. Então, fica claro para mim que realmente um homem só pode expressar o Espírito de graça na vida dele, a obra consumada da salvação, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de graça. Então foi esse Espírito de graça que os judeus rejeitaram, e por isso que eles vivem hoje na sombra, um clarão que já passou, mas um dia essa graça retorna para eles. De que forma que a graça retorna para eles? Né? Quando eles aceitarem Jesus e receberem o selo do Espírito Santo, graça e graça. Então, só para nós termos aqui duas escrituras só para mostrar isso para os irmãos que eu estou falando, em Zacarias capítulo 12, versículo 10, falando aqui a respeito dos judeus reencontrando a Jesus, né? 12, 10 diz assim: mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Isso aqui está falando bem no tempo, quando o Senhor Jesus Cristo conhecia eles, né? Se os irmãos quiserem ler depois todo o capítulo 12 ou 13, nós ganhamos tempo aqui, só vou ler essa parte. Diz assim: mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim, a quem transpassarem, e plantearão sobre ele, como quem planteia pelo seu único filho. E estarão em amargura por ele, como o que está em amargura pelo seu primogênito. Então, o que faz eles lamentar aqui, prantear? É porque eles recebem o Espírito de graça, sai o Espírito vingativo, eles são chamados pelo ministério de Moisés e Elias a sair do judaísmo, desse clarão de uma luz que já passou, uma dispensação que não existe mais, e agora eles recebem o Espírito de graça. Então, o Espírito de graça traz essa súplica, esse clamor, né? Eu não sei se os irmãos que estão aí conseguem me compreender, né? Se não entender, os irmãos podem fazer pergunta. Eu tenho aqui o bloquinho aqui, a gente anota, e conforme Deus vai nos abençoar, nós vamos respondendo. Também Hebreus capítulo 10, só porque eu quero deixar essas coisas claras, eu quero que os irmãos tenham que compreender essas bases que eu coloco para poder chegar no assunto. Essas bases são importantes, até para nós nos firmarmos na palavra, né? Hebreus capítulo 10 e versículo 29, também fica bem claro, né? Paulo falando a respeito daqueles que pecam voluntariamente, como eles pisam no sangue de Jesus Cristo, o Espírito de graça, né? Aí diz assim: aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas, lá na dispensação da lei. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça? Então, para mim aqui essas duas escrituras, teríamos mais escritura que fala sobre isso, mas eu creio que essa aqui são suficientes para nós compreendermos. Pela graça somos salvos. Amém. Graças a Deus por isso. O que é a graça? A graça, o Espírito de graça, é o Espírito Santo. Espero que todos os irmãos estejam me compreendendo. Amém? Se não compreenderam, pode perguntar aqui. Pastor, não entendi bem, que a gente retorna aqui de novo. Graças a Deus. Bom, agora vou entrar na segunda parte aqui. Essa aqui é a primeira parte. Agora vou entrar aqui na segunda parte do nosso tema aqui. Vou falar agora um pouquinho sobre o padrão de Deus. Eu não estou enchendo linguiça. Eu estou fazendo uma base aqui para os irmãos compreenderem o que eu quero falar. O Espírito de graça é o Espírito Santo. Não estou falando só por falar, eu quero fazer uma base aqui que eu vou dizer para os irmãos. Bom, então nós vamos ler aqui primeiro, fala sobre o padrão de Deus. Olha o padrão que Deus tem de fazer as suas coisas. Por exemplo, quando Deus vai revelar mistério, Deus vai abrir uma dispensação, o padrão de Deus é Amós 13:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É um padrão que Deus tem, e Deus não muda, desde que o povo decidiu lá, né? Fala tu, Moisés, com Deus, depois fala tu conosco, porque nós não suportamos ouvir a voz de Deus. Então, dali o profeta ficou determinado que Deus sempre falaria com o seu povo através de um profeta, né? Então, esse é o padrão de Deus, para abrir uma dispensação, para uma era, enfim, né? Essa é a maneira que Deus trabalha. Agora, o padrão de Deus para que essa graça nos alcance.
Coríntios, capítulo 1 e versículo 21, diz assim, eu gosto de ler bastante escritura para o seu irmão ficar fundamentado na palavra, tá, irmãos? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Talvez a tradução de vocês está salvar o crente, ou que crê é a mesma coisa, né? Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Então é a maneira que Deus tem de salvar o crente, através da pregação. O sistema faz entretenimento, vamos fazer um funk gospel aí para atrair a juventude, vai criar um bando de híbridos, né? Tentar interter o povo para salvar. Seja jovem, criança, adulto, velhos, idosos, todos têm que serem salvos através do antiquado, da antiquada pregação, da antiquada loucura da pregação do evangelho, loucura para os que perecem, né? Para nós que cremos, é o poder de Deus, né? Para transformar nossas vidas. Então, esse aqui é o padrão, não tem como escapar disso. Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Mas, pastor, eu me converti escutando o hino. Tranquilo, a pregação ela pode estar. O hino pode ser uma pregação cantada, a vida da pessoa. Eu aceitei Jesus porque eu vi a vida do meu vizinho fiel, não tem problema, a vida dele foi uma pregação. É a pregação do evangelho, seja ela na forma de vida, seja ela cantada, através do testemunho, através da pregação, ensinamento. Então, aprove a Deus salvar o crente através da pregação do evangelho. Essa aqui é a primeira escritura. A segunda escritura, que essa aqui eu creio que é bem conhecida de todos, né? Todos nós conhecemos bem essa escritura, que é Romanos capítulo 10, do versículo 13 em diante até o 17, que diz assim, ó, 13 ao 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? E isso aqui nós já passamos falando a respeito do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Como então eles invocarão aquele a quem não creem? Como eles crerão naquilo de que eles não ouviram? Eu vou crer no que? Não ouvi, não sei de que se trata, né? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Então há um padrão. Para a pessoa crer, ele vai ter que ouvir. E para ele ouvir, tem que ter quem pregue. É claro, né? Como então eles vão invocar o nome do Senhor para ser salvo quando eles não crêem? E por que eles não crêem? Porque eles nunca ouviram. E por que nunca ouviram? Porque não tem quem pregue para eles. Né? Aí que Deus vai dar oportunidade para aqueles pagãos que nunca ouviram o evangelho. Porque eles não passaram por esse padrão aqui de Deus, né? E como eles pregarão se não for enviado? E como está escrito, conformou são os pés dos que pregam o evangelho da paz e dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois diz, Senhor, quem creu em nossa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você vê que isso está conectado? Ouvir, se for surdo, não importa, irmão. Ouvir pode ser no sentido de Libra, a compreensão de alguém expor a palavra para ele compreender, seja de forma de Libra, enfim. Então, não literalmente no nosso ouvido físico, né? Bom, então aqui tem essas duas escrituras aqui que fica bem claro que é a maneira que Deus salva o crente, né? Não tem as pessoas quererem discutir e dizer, não, pastor, está errado, é assim que Deus faz. Bom, agora vamos com a autoridade profética, né? Eu vou iniciar aqui com a mensagem, a palavra falada é semente original, segunda parte, são duas mensagens. O profeta pregou a primeira parte de manhã e a segunda parte à noite. Vou ler aqui a partir do parágrafo 166, 167 e 168. Olha o padrão de Deus. Lê a escritura, temos aqui a mira, vamos ajustar a alça de mira agora? Vamos lá, vamos ajustar aqui. Observe o eunuco. Aqui nós entramos em algo profundo agora. Agora observe estas igrejas semente, esta verdadeira igreja com o esperma real e verdadeiro. Observe o eunuco. Tinha todos os seus DDDs. Agora recorde, Deus nunca confiou.
Deus nunca entregou a sua pregação de seu evangelho a um anjo. Então, as pessoas estão esperando, né, que um anjo do céu venha pregar para eles. Não é. Vai dizer, Deus nunca entregou a sua pregação e seu evangelho a um anjo. No caso, não mensageiro, profeta, pastor, mas anjo e mensageiro. Não, você entende que o profeta está falando desse anjo celestial aqui, né? Quanto sabe disso? Quanto sabe que Gênesis 1:8 diz que se um anjo descer, perdão, né, Gênesis é Gálatas, um anjo descer do céu e pregar alguma coisa além do que eles pregaram, que fosse anátema. Então pode um anjo celestial, pregou diferente das escrituras, é anátema, maldito. Então o anjo está errado, se ele diverge da palavra. Deus desceu abaixo dos anjos e entregou isto aos homens. Porque a vez que se tornou-se menor que os anjos, e tomou a forma de homem, né? Porque o plano é com o homem, com o ser humano, né? Então ele entregou isto aos homens, que eram filhos. Você crê nisto? Agora observe. Agora, ele nunca confiou isso aos anjos. Observe. Ele não fez isto. 167. Agora Filipe havia subido até Pentecostes, Jerusalém, para adorar. Quantos dizem amém? É isto. A isto. E eunuco, ele estava com todos os seus DDD, L, TS, mas não porque ele não obteve algo. Ele voltou estudando o profeta Isaías, embora um anjo dirigisse Filipe a ele. Não obstante, o germe de vida tinha que vir através do corpo. Filipe, ó irmão, agora estamos alinhando, vê? Estamos acertando a mira aqui. De onde veio o germe? Através do anjo. O anjo lhe mostrou onde ir. Um anjo mensageiro. Aqui está um filho. Filipe tinha o germe, a mensagem, a palavra. E é assim que um filho pode nascer. Filipe colocou as suas mãos sobre ele, Filipe o batizou no nome de Jesus Cristo, e ali veio o Espírito de Deus. Claro, agora o germe tinha que vir do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, correto. Filipe era um membro do corpo. 168. Não sei se vocês estão apreciando, se vocês estão compreendendo. Agora ouça. A mesma coisa acontece em Atos 10:48. Pedro estava no telhado, o anjo se dirigiu à casa de Cornélio, mas de onde veio a palavra? Do corpo. Oh, eu me sinto muito bem, me sinto como se estivesse me envolvendo. O anjo veio e disse, não se preocupe, não chame nada de imundo, apenas siga em frente. Não pense em nada. Enquanto Pedro falava essas palavras, não o anjo, não o cardeal. Quando Pedro falava essas palavras, como? Ele era o corpo, ele tinha aquela palavra, a palavra tomou conta. Ó, irmão, ó, que coisa. O anjo dirigiu, mas a vida veio através do corpo de Cristo. Né? Eu espero que essa parte que tenha ficado, né, claro para os irmãos, tem que vir através do corpo de Cristo. Uma segunda testemunha. Na mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte, o profeta também faz aqui um parecer. Ele diz assim, ó, parágrafo 52, para quem está acompanhando e anotando. Ó, eu sei que há muitos que levantarão e dirão, ó, eu não preciso mais ir à igreja. Como tem, né, algumas doutrinas aí já no meio da mensagem que diz isso, né? Louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo, ele é o mestre, com certeza, o Senhor Jesus Cristo é o mestre, né? Nosso Senhor. Quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Por que então o Espírito Santo estabeleceu mestre na igreja? Se ele iria ser o mestre, bem, primeiro apóstolo, profetas, mestres, evangelistas e pastores, o Espírito Santo estabelece mestre na igreja para que então ele possa ensinar através do mestre. Puxa vida, né? Meu Deus, ser mais claro do que isso é impossível. Eu não vou tentar ser mais claro que isso aqui, porque está claro demais, né? Pela boca de 2, 3 testemunhos, toda a palavra seja confirmada. Também na mensagem, pergunta e resposta, a lei tendo uma sombra, no parágrafo 8 também, o profeta diz assim, nessa mesma linha. Olha, o profeta é taxativo.
Antes de começarmos o ensinamento da manhã de sábado, que esperamos não tomar muito tempo, seja que for que o Senhor quiser. Então eu quero responder isso. Agora lembre-se, igreja, vocês, cada um de vocês sabe em que esta igreja se posiciona. Vocês entendem perfeitamente. Agora, não temos uma associação, somente temos companheirismo, vê? Porque se temos uma associação, então trazemos as pessoas como uma organização, mas somos rigorosamente interdenominacionais, não organizados. Há um só que nos dirige, e esse é o Espírito Santo. Amém. E cremos que o Espírito Santo dirige por meio de nossos líderes. Então as pessoas, às vezes, que todo tipo de doutrina não precisa mais ter pastor, não precisa ter... Tudo bem, né? O quíntuplo falhou, agora é só escutarmos as fitas em casa. Tudo bem, respeito a maneira de cada um crer, né? Mas que o profeta diz. E cremos que o Espírito Santo dirige por meio de nossos líderes. Se Deus estabeleceu um, então se Deus coloca aquele líder, Deus vai guiar o povo através daquele líder. O Espírito Santo estabeleceu um mestre na igreja. Então, se o Espírito Santo deseja que a igreja saiba algo, ele falará por meio do mestre. Não, para mim veio em particular e o mestre que o Espírito Santo me ensinou para mim. Irmãos, não vai ser assim. É claro que Deus pode dar entendimento, sim, mas Deus tem essa forma de trabalhar estabelecida. Deus coloca ministérios, né? Pois o Espírito Santo, e este é o que é o mestre, é ordenado a fazer, correto? Ele é ordenado. Esse dom está na igreja, como um mestre, todos devemos ouvi-lo, até que esse dom prove algo que não esteja correto, de acordo com a Bíblia. Então, temos o direito de questionar. Aqui também tem outro ponto. Todo mundo é passivo de questionamento, né? Geralmente quando um mestre se destaca, né? Aí fica todo mundo sob suspensa, ninguém pode falar nada, ninguém pode discordar de nada, senão o grupo maior já rejeita, já exclui aquele homem. Como eu já vi coisas acontecendo do tipo aí, mas não vamos entrar em detalhes, né? Já vi coisa acontecer assim. Todo mundo é passivo de discordar, irmão. Você é passivo de pastor, não concorda contigo nessa parte, amém? Tranquilo? Vamos questionar, sim. Deus é bom, né? Deus abençoe aqui todos os irmãos que vão entrando aqui, glória a Deus por isso, né? Bom, ficou claro aqui para os irmãos, primeiro, o que nos salva é a graça, o Espírito de graça é o Espírito Santo. Ficou claro para os irmãos que o padrão de Deus é através da pregação do Evangelho, e isso sempre vem através de homens. Se ficou claro, a irmã Dil que colocou amém, amém. Então, amém é uma concordância, assim seja. É isso, né? Fica claro que o homem é o agente de Deus na questão da pregação do Evangelho. Agora aqui eu vou para a terceira parte aqui. Terceira parte, e com a ajuda de Deus eu quero encerrar, né? Mas vamos lá, gente, vamos aproveitar aqui o momento. Na questão do Espírito Santo, falei que a respeito da pregação do Evangelho, e na questão do Espírito Santo. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo, eu vejo pessoas pregando assim, o Espírito Santo se recebe por imposição de mão. Também não está errado receber sob imposição de mão. Apesar que o profeta disse que nós, gentil, não precisaríamos que colocasse as mãos, né? Cornélio, que é um tipo do gentil recebendo o Espírito Santo, não precisou de imposição de mão como foi para os judeus e para o samaritano, né? Pedro falando a palavra, eles receberam o Espírito Santo. Poderiam receber apenas com a palavra sendo pregada. Mas eu estava lendo hoje, o profeta contando a respeito que um bispo disse, irmão Branco, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? É com imposição de mão? Sim. O irmão Branco colocou as mãos sobre ele e recebeu o Espírito Santo. E foi de imediato. Já orou, já recebeu o Espírito Santo. Por quê? O irmão Branco tinha o Espírito Santo. Então só pode dar o Espírito Santo aquele que o tem, né? Nós pode ver aqui. É um padrão, né? Dar o Espírito Santo àquele que tem o Espírito Santo, né? Como o irmão Branco tinha o Espírito Santo, colocou a mão sobre ele e ele recebeu o Espírito Santo. Então, a forma que Deus trabalha também para dar o Espírito Santo. Isso aqui também é importante, né? Na mensagem aqui, eu vou começar aqui também com algumas mensagens, para ficar assim, o testemunho da palavra, né? Na mensagem, homem chamado por Deus. Essa mensagem não tem parágrafo. Vou começar na página 19, bem no finalzinho aqui,
E depois a página 20 aqui, o profeta diz assim, ó. Agora, quando ele esteve aqui sobre a terra, ele veio como Messias, foi batizado por João. Não havia feito nenhuma obra ainda. E ele assumiu o princípio de seu ministério a quem foi ele enviado aos judeus. Agora nós compreendemos que há somente 3 nacionalidades de pessoas no mundo, isto é, judeu, gentil e samaritano, que são o povo de Cão, Sem e Jafé, né? Judeu, gentil e samaritano. Vocês se lembram? Pedro os visitou com as chaves do reino. Então Jesus disse para Pedro, eu vou te dar para ti a chave do reino. Então Pedro, nesta ocasião aqui, ele estava para abrir a porta, ele era, nessa ocasião ali, antes da destruição de Jerusalém, Pedro era o homem vestido de linho, para aquela ocasião lá. Pedro era aquele homem. Não era o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo vai de Pedro, porque o Senhor Jesus Cristo deu a chave para Pedro. E essa é a razão que o anjo disse, chama Pedro. Né? Mas o anjo já está aqui porque o Senhor já não prega para nós, não é eu, chamo Pedro. Né? Tinha a chave do reino, no dia de Pentecoste, aos judeus, arrependei-vos, cada um de vocês batizado no nome de Jesus Cristo. Filipe desceu e pregou ao samaritano, todos eles creram, se arrependeram, tinham sido batizados no nome de Jesus Cristo, porém o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Pedro tinha a chave, e ele desceu e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Então Pedro teve que abrir no dia de Pentecostes para os judeus, veio aqui abriu em Atos capítulo 8 para o samaritano, e aqui então Cornélio, o gentil, teve uma visão, que era para ele enviar e mandar buscar um homem chamado Pedro, Simão Pedro, que morava em casa de um homem que era curtidor. Quando Pedro subiu lá, quando Pedro ainda estava falando a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Então disse Pedro, pode porventura o homem recusar as águas? E eles receberam o Espírito Santo como nós, obtivemos o princípio, cada vara produziu exatamente a mesma forma. Aí o profeta vai falando aqui, segue falando um pouco desse assunto, mas eu creio que aqui essa parte da leitura é o suficiente, que naquela ocasião, Pedro era o homem de linho, cumprindo como eu disse, essa escritura acontece 3 vezes. Essa primeira parte aqui, Pedro está cumprindo com isso, porque Jesus deu a chave do reino para Pedro, né? Ou ele tinha a tinta de escrivão na sua cinta, né? O Filipe era um servo de Deus, evangelista, pregador, mas ele não tinha isso. Ele foi lá e pregou o evangelho, se arrependeu, batizou, mas quando chegou a hora, tem que dar o Espírito Santo agora para essa gente. Quer que tem a chave? Qual é o homem que foi dado aí a tinta de escrivão que está do seu lado? Pedro, chama ele então, né? É assim, irmãos, as pessoas querem, né? Mas é difícil, né? O homem, mas é o homem, irmão, não adianta. Também na mensagem, possuindo as portas do inimigo, no parágrafo 112, o profeta diz assim, agora, vocês observou o Espírito Santo? Quantos observaram que Pedro tinha a chave do reino? Você observou que ele abriu isso no dia de Pentecoste, para os judeus? Filipe desceu e pregou para os samaritanos, batizou no nome de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não havia vindo sobre eles ainda. Eles tiveram que buscar a Pedro, o qual colocou as suas mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Não é isso correto? A casa de Cornélio, os gentios receberam isto, aquilo foi tudo sobre isto. Dali por diante, Jesus abriu para todos agora. Jesus abriu. Através de quem? Pedro, né? Então aí está você, vê? Ele teve que abrir isso. Deus sempre tem as maneiras de fazer as coisas. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que os irmãos estão pontuando com amém aqui. Então os irmãos estão concordando, sabe que é verdade, né? Mais uma testemunha para encerrar essa parte aqui e nós seguimos em frente. Também na mensagem, as águias de Deus, a partir do parágrafo 188 e 189. A mesma coisa. Quantas tribos de pessoas existem na terra? 3 tribos, Sem, Cão e o povo de Jafé. Agora aqueles foram os judeus, gentios e samaritanos, que é meio judeu e meio gentil. Você observou? Quantos sabes que Jesus deu a Pedro a chave para o Pentecostes? Isso é certo. Ele abriu a chave para o reino em Jerusalém para os judeus. É isto.
Filipe desceu e os batizou lá embaixo, em Samaria, para obter o Espírito Santo. Desceu sobre eles porque Pedro tinha a chave. Ele desceu, colocou suas mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, samaritano, isso é certo. E lá em cima na casa de Cornélio, quem foi chamado lá em cima? Pedro. Desde então nunca houve nada mais dito a respeito disso. Vê, todas as gerações tinham que ser, todas as tribos tinham o evangelho aberto, sem então já fé. Sim, a partir dali, então, todos que tinham o Espírito Santo, como mais tarde o próprio apóstolo Paulo, todos que tinham o Espírito Santo podiam dar o Espírito Santo. Ficou claro aqui para os irmãos? Amém? Aqui a irmã Dico colocou perfeito. Então, perfeito, né? Se errei essa outra parte aqui. Agora, olha só. Interessante isso aqui. Estava lendo hoje a mensagem sinal. E deveríamos sempre ler a mensagem sinal, né? Nunca deixarmos de ler. Na mensagem sinal, também aqui na tradução de Goiânia, não achei a minha da tradução da Voz de Deus, mas está escrito da mesma forma. No parágrafo 87, 88 e 89. Olha só. O profeta diz assim, ó, ele unicamente reconhece o sinal. Se me escutam, digo amém. Então agora já sei que está sobre vocês. Outro dia, quando eu estava ali no bosque, a razão pelo qual eu andava caçando esquilo foi porque ele me estava falando. Isso foi que eu estava me dizendo. Passaram como que 2 dias e não fiz nenhum só disparo. Me disse, ponha isso sobre eles. Então, o que Deus está fazendo? Deus está dando um selo, aqui no caso, como a mensagem é o sinal, né? Sinal, selo é a mesma coisa. Deus está dando o selo para ele, o sinal, e está dando uma ordem para ele. Ponha isso sobre eles. Vá lá no tabernáculo e ponha isso sobre eles. Ou, em outras palavras, passa lá pelo tabernáculo e coloca isso naqueles que estão lá gemendo, pelas abominações, as imundícias que acontecem sobre a terra. Exatamente isto, né? Agora, essas coisas estão sobre você. Ele não reconhecerá nada menos que o pacto do Espírito Santo, e você nem pode receber esse pacto sem que seja salvo, santificado e logo batizado no corpo. Pode ser que você tenha uma imitação, possa se sentir bem e até falar em línguas, saltar e dançar no Espírito, porém isso não tem nada a ver com o assunto. Escute isso em nome do Senhor Jesus. Deus não reconhecerá essas coisas, porque mesmo os pagãos e os bruxos fazem isso. Você diz, porém, eu sou instruído, eu faço isso e aquilo. A Deus não importa quão instruído seja você. O diabo também é instruído. Ele unicamente reconhece o sinal. Essa é a mensagem da hora, a mensagem desse dia, é a mensagem desse tempo, no nome de Jesus Cristo, receba-o. Então, o que eu estou vendo aqui? Quando eu estou lendo aqui a mensagem sinal, e eu vejo esse quadro aqui, não sei se vocês veem assim, não posso dizer, né? Quando eu vejo isso aqui, eu vejo isso aqui. E o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram. Coloca um sinal. Coloca o sinal sobre eles. Vai, coloque-o. Né? Para mim, a mensagem sinal e Ezequiel capítulo 9 estão muito alinhados. Aqui fica bem alinhadinho. Dá para acertar aqui o nosso alvo, né? Perfeitamente. Não sei se os irmãos conseguem me compreender. Bom, a mensagem aqui, o selo do Cristo, essa mensagem aqui, irmãos, essa aqui é interessante, se vocês tiver como ter ela é contundente nesse assunto aqui. Deixa eu aqui, vou ler aqui 2 parágrafos dela. O 47 e o 48. Olha só, se o que eu estou falando não é verdade. 47. Mensagem O Selo do Cristo, de 1955. Glória a Deus. Paulo veio junto pregando, Pedro, Tiago, João, todos eles pregando o Evangelho, o batismo do Espírito Santo, as obras terminadas de Deus, o selo do Deus vivo. O anjo já tinha marcado, agora ele começa a falar do anjo, esse anjo selador, né? O anjo já tinha marcado cada judeu que receberia.
que tinha chorado. Veja o que Paulo disse, que tenha recebido alguma coisa que dia e de noite com lágrimas tenho-vos admoestado, e pregando a vós, não retendo nada de vós que foi útil. Então aqui o irmão Brana falando a respeito da pregação de Pedro, Paulo, Tiago, João, e fala assim, o anjo já tinha passado ali, já tinha selado, falando do acontecimento antes da destruição. Vou pular aqui um pouco os parágrafos, para dar testemunho de outros homens aqui, no 48, ele diz assim, ó, agora isso foi quando os judeus receberam o Espírito Santo, quando o anjo passou e começou a selar aqueles que estavam gemendo pelas abominações que aconteceria na terra naquele período antes de Roma destruir Jerusalém. E aquelas pessoas que tiveram chance de ouvir Deus falando através dos pregadores, debaixo da inspiração, pregando o evangelho, eles até mesmo quando eles nem sabiam o que estavam dizendo, eles estavam pregando o evangelho para aqueles judeus, eles rejeitaram aquilo. Deus pregou o evangelho durante a era, por cerca dos anos 33, o profeta falou 96, mas a gente sabe que é o ano 70, né? Depois de Cristo. E os judeus ainda rejeitando. Deus se virou para os gentios, e então a misericórdia do anjo. O anjo de misericórdia deixou todos aqueles judeus. E um deles, de quem está falando do anjo? Oh, meu Deus do céu, se as pessoas pudessem compreender, né? E um deles foi para a igreja gentia, Paulo. Meu Deus do céu, né? Glória a Deus, né? Deixa eu ler essa parte aqui, né? Então a misericórdia do anjo, o anjo de misericórdia, que é o que sela, né? Porque depois os outros são de destruição, né? O anjo de misericórdia deixou todos aqueles judeus, e um deles, meu Deus, está falando do ministério desse anjo selador, homens selando pessoas com o Espírito Santo, e um deles foi para a igreja gentia. Paulo disse, eis que nós voltamos para o gentil, e eles ouvirão isto, e foi pregar para o gentil. Então, claro, então o gentil também entrou na sua dispensação, na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo, porque agora um gentil estava levando o Espírito Santo, um judeu estava levando o Espírito Santo para os gentios. Não sei se isso aqui ficou claro para os irmãos. Meu Deus, para mim está bem claro isso aqui, né? Amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ninguém fez nenhuma pergunta, né? Então os irmãos estão concordando aqui, tem bastante amém aqui. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, já que os irmãos estão compreendendo um pouquinho mais aqui, irmãos, me suporte aqui um pouquinho no horário e vamos tentar concluir mais com calma, né? Agora aqui na mensagem, a marca da besta, isso aqui também já li diversas vezes para os irmãos, né? E vou ler de novo aqui, não tem problema. A marca da besta, no parágrafo 50 e 51. Essa marca da besta é de 1961. Não é de 54, é de 61. O profeta diz assim, agora, encerrei aqui mostrando Paulo saindo dentre os judeus e se voltando para os gentios, cumprindo o que o profeta disse, né? Um judeu, né, trazendo o evangelho para os gentios, e agora aqui vamos retornando, né? O tempo do gentio já está acabando, agora vamos aqui retornando também com o ensinamento da palavra. O profeta diz assim, ó, eu vou desafiar aqueles judeus, ponto. E dizer, vocês disseram que se aquele Messias fosse verdadeiro Messias e permitissem fazer sinais do profeta, vocês creriam nele. Por quê? Os judeus, eles creem no sinal messiânico. Por quê? Abraão é o pai na fé, então assim, de todos aqueles que creem através de Jesus Cristo, mas é pai literalmente dos judeus, né, do povo israelita. Então eles sabem que o pacto que Deus fez com Abraão, dali começou a promessa de Deus para eles. E eles sabem que a promessa de Deus inicia na manifestação do Filho do Homem, o Senhor revelando os segredos dos corações, Sara na tenda, aquele que era Elohim discernindo que Sara estava rindo, Deus ao invés de um homem. Então o judeu sabe disso.
Esse é o sinal messiânico para o judeu. Quando Filipe chamou Natanael e o Senhor Jesus Cristo diz: "Eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo. Senhor, de onde tu me conhece?" Antes que Filipe te chamasse, te vi tu debaixo da figueira. O profeta estava lá debaixo da árvore orando pelo Messias. Né? Então, como Maria, orando, pensando nas escrituras, o anjo apareceu para ela, a expectativa criando e Deus trabalhando através da expectativa. Bom, quando chegou em Samaria, Jesus Cristo falando com a mulher no poço, o Senhor Jesus Cristo também manifesta o sinal messiânico, revela o segredo do seu coração. Se tivesse sim, agora não é teu, vai lá e chama teu marido, veja que tu é profeta, e quando o Messias vier, ele nos falará essas coisas, porque esse é o sinal messiânico. Porém, para os gentios nunca aconteceu nos dias de Jesus. Então, para os gentios, o Senhor Jesus Cristo manifestou o Filho do Homem, o sinal messiânico através de um profeta. Né? Isso aconteceu, né, em abundância no ministério de Mombrana. Então, agora, para que os judeus recebam de novo, esse sinal tem que ser manifestado. Moisés e Elias nunca manifestaram o sinal messiânico lá no Velho Testamento. Você pode ler toda a história de Moisés, toda a história de Elias, e você vai ver que eles nunca manifestaram esse sinal messiânico. Agora o profeta diz assim, eu vou desafiar eles. Vou dizer, então, deixa eu mostrar o sinal do Messias. Né? Não sei se vocês escrevem assim, faça um judeu prometer a você, ele manterá a sua palavra. Agora, se este é o Messias da Bíblia, então, ele era um profeta. E ele ainda é um profeta, viu? O Messias é profético. Agora, se ele fizer o sinal do Messias, vocês crerão nele? E ali no mesmo lugar diz, selecione para si um grupo de homens e o envie em alguma parte. Descubra se ele é o profeta, ou ainda não é, ou não. Deixa que eles vejam isso ser feito. Então, bem, no mesmo chão onde nossos pais e avós rejeitaram o Espírito Santo, um judeu levou isto para os gentios, encerrei lendo isto, né? Um anjo selador ali. E aqui está um gentio trazendo de volta para os judeus, um anjo selador. Agora, ao contrário, né? Agora, a rejeição do povo gentil, ali a rejeição do povo judeu fez com que o anjo selador viesse para os gentios. Irmãos, que perfeito isso, né? Agora, a rejeição do gentil, o anjo selador retornando para os judeus, né? Coisa interessante isso, né? Quando os judeus receberam o Espírito, quando os judeus receberam o Evangelho, os dias gentios estarão terminados, mas ele não me permitiu ir, porque eu não sei, eu apenas um minuto lhe mostrarei na Escritura o porquê. Ele disse que não sabia, mas depois ele disse que mostrar na Escritura o porquê, né? Note, endurecer os seus corações. Agora, quando foi que houve uma disputa global completa? Depois daquele tempo, foi a Primeira Guerra Mundial, todos os exércitos, nações se reuniram. Eles estavam escrevendo sobre o declínio da Primeira Guerra Mundial, ninguém sabe até hoje. Né? Quem propôs a paz, o Kaiser, né, que era o rei da Alemanha, disse que ele não fez, nenhum general disse haver feito isso. Mas note como foi estranho. Foi no dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos, o dia do mês 11, mês do ano, a hora do dia, 11 minutos para as 11. O que foi isso? Suspensa, parada misteriosa. O que fez isto? A ordem foi dada por Deus para suspendê-la. Retém os 4 ventos. Vento significa guerra, disputa. Vocês sabem? Até que tivesse Israel de volta à Palestina mais uma vez. Retenha-se os 4 ventos. E parou bem ali na 11ª hora. Por quê? Vocês se lembram de Jesus falando sobre a 11ª hora? Aqueles que viviam na 11ª hora, o que ele disse? Não sejam insensíveis, sejam espirituais. Vê, como ele disse, a 11ª hora teve o mesmo salário daquele que veio na primeira hora. Então, o batismo do Espírito Santo tem que voltar e selar os judeus como o primeiro foi selado, o povo da 11ª hora. É a mesma forma, né? Glória a Deus. Que Deus nos ajude, né? Aqui, irmão, só mais um bocadinho aqui. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar aqui. Prometo para os irmãos que 15 para as 10 eu encerro. Mais 15 minutinhos aqui. Na mensagem às 70 semanas de Daniel, na primeira parte,
a instrução de Gabriel, o profeta dá o testemunho aqui agora, né? Tá, por quê? Por que Deus não deixou ele ir, né? Aqui vai estar a resposta por que ele não deixou ele ir. Não porque não era ele. Tem até a resposta por que não deixou ele ir. Ele diz assim, eu ia em meu caminho e me detive no Cairo do Egito com a passagem em minha mão. E de 15 e 20 minutos da hora da chamada, eles estavam se preparando para fazer a chamada, eu desci para ver a peça pequena de ébano, um elefantinho feito de ébano, com uma presa de marfim. Eu enviá-la a um doutor amigo meu, o doutor Sandair, como peso papel. Eu estava olhando e algo me disse, esta ainda não é a hora. Não está dizendo não é para ti. Não está na hora ainda. É o que Deus está dizendo para o profeta. Aparta-te da Palestina. Então eu pensei, isso foi tão somente eu pensando isso e continuei. Algo disse, esta não é a hora. Em momento nenhum o Senhor disse, não é para ti. Não, esta não é a hora ainda. E eu fui para trás do hangar, levantei minha cabeça a Deus e disse, Deus, fosse tu falando, disse, esta não é a hora, aparta-te da Palestina, este não é o tempo. Então tomei minha passagem e troquei, parti dali através de Roma, regressei a Lisboa e Portugal, dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não era a hora, porque a iniquidade dos gentios não havia enchido ainda. Então ainda tinha graça ainda para os gentios, né? Deus tinha que nos alcançar aqui, nós aqui nessa noite, né? Graças a Deus por isso, né? Então a iniquidade dos gentios não havia se enchido ainda. Ao final da taça, porém algum dia isso será, e Deus enviará alguém ali que seja um profeta, e lhes provará. E eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja, isto o levantará rapidamente. Eu creio que tem que vir, por isso é que estamos estudando isto, que estamos tão próximo. Aleluia. Bom, aí o profeta também diz assim, ó, em complemento aqui, também nos 122 e 123 da mesma mensagem. Olha como é que o profeta diz, 122 e 123. Não é a hora ainda. Não é para ti, não é a hora. Isso aqui tem que ficar claro para nós, né? 122. Isto é o que eu tratei de dizer a este irmão sentado aqui que está falando a respeito de ir a Israel. Aparta-te de Israel, aparte-se dele, todos vós que estáis falando de converter os judeus. Antes de que essa mensagem termine, vocês verão que é assim diz o Senhor. O profeta diz a noiva, Jesus Cristo terá assim diz o Senhor, ela permanecerá calada, né? Palavra falada semente original, segunda parte. Assim diz o Senhor, pela palavra, pelo Espírito. Israel será convertido a nação inteira numa noite. O diz a Bíblia. Porém, o evangelho nem sequer foi para eles. Houve uns poucos renegados que saíram e tudo mais, como aqueles que entraram e foram fora do principal corpo dos judeus, que entraram e foram salvos. Isso é verdade, eu creio nisto, com todo o meu coração. Porém, recorde, quando Israel estiver fora da sua nação, não pode ser salvo. Agora eles estão regressando, eles serão salvos, todos, toda a nação, num dia. A Bíblia diz, um dia trarei completamente todo Israel de novo a Deus. Uma coisa tão poderosa golpeará Israel num desses dias, até que faça sacudir toda a nação. Mesmo o profeta exclamou e disse, num dia tens feito isso, num dia eles o verão. Haverá uma coisa poderosa, em minha opinião, será um profeta poderoso que se levantará, estará ante Israel e provará a eles que aquele Messias ainda vive, aquele Messias que eles rejeitaram. Vê? Por quê? Reticências. Então, não é que não seja para ti, não é a hora ainda. Olha que interessante aqui, irmãos, também.
Eu tinha uma parte aqui que eu tinha que ler, que eu acho que alguma coisa me passando por alto aqui. Tem uma parte que é o selo do Cristo. Sim, o selo do Cristo. Me passou por alto aqui. Deixa eu voltar aqui, o selo do Cristo. Eu sabia, o Espírito Santo falou comigo aqui, tá faltando um parágrafo. Eu tenho que ler aqui. Aqui. No 53, o selo do Cristo. Graças a Deus que o Espírito Santo está na direção, na liderança. O Israel, os judeus estão prontos para serem selados agora mesmo. Eles se encontram em Jerusalém agora mesmo. Eles estão esperando por alguém vir e provar para eles que Jesus é o Cristo. É verdade. Não dá para ensinar a eles algum tipo de teologia de olhos secos. Os judeus buscam por sinal. E eles precisam encontrar um ministério operador de sinal. Ou não irão crer. Glória a Deus. Deus é bom, né? Exatamente, irmã Odilca. Exatamente. A taça da iniquidade dos gentios, ela se completa quando eles cometem o maior dos seus pecados, né? Matando os dois grandes servos de Deus, Moisés e Elias, né? Verdade. Amém. Obrigado, irmã, pela ajuda. É exatamente isso. Eles cometem esse pecado aí, né? Aqui na mensagem paradoxo, e aqui já estou me encaminhando para terminar, tá, irmãos? Prometi ali, eu tenho mais 5 minutinhos aqui. Parágrafo 57. Aqui eu não vou ler a parte do testemunho, da visão da mamba. Vocês sabem que a mamba é um acontecimento que acontece na terceira vinda, é quando Satanás é preso. É quando Satanás é preso por 1000 anos, é a prisão da mamba. E depois, quando o Mombrano libera ela, é quando Satanás é solto, por um espaço de tempo, depois ela é presa de novo, né, que é o Lago de Fogo. Então isso acontece na terceira vinda. Então, um pouquinho antes de o profeta ter a visão da mamba, olha o que Deus fez o irmão Brana ver, na mensagem Paradoxo 47. Era cerca de 3 horas da manhã, eu acho. Eu tinha acordado e olhado em minha frente. E eu estava descendo para o Jordão. Parecia que eu estava sobre o mapa da Palestina. Vê a conexão do mensageiro, né, com os judeus, né? Estava sobre o mapa da Palestina. E eu descia para o Jordão. E parecia que eu podia ouvir o hino, estou indo para o Jordão. Alguém cantava e como eu passava perto do rio, eu olhei para trás e vi de quão longe eu tinha vindo. E eu estava a 2/3 do caminho, ali para o Jordão. Eu olhei através do Jordão e eu disse, louvado seja Deus, bem do outro lado é onde estão todas as promessas, ou todas as promessas estão, todas as promessas se encontram na terra prometida, né? Glória a Deus, aleluia. Agora eu só vou encerrar aqui com as escrituras que eu disse para os irmãos que eu ia ler. Vamos lá. Tem 3 escrituras aqui que eu quero ler bem importante. Primeiro, vamos voltar aqui na leitura aqui de Apocalipse, capítulo 7. E eu agradeço os irmãos terem me suportado. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 7 e versículo 3. Fica bem claro que não é o Espírito Santo literal, porque nós cremos que Deus é o Espírito Santo. Nós cremos que Jesus é o Espírito Santo em outra forma. O Espírito Santo é Deus em outra forma. O Espírito Santo é Jesus em outra forma. Jesus é Deus em outra forma. Nosso Deus em morfe. Vocês entendem isso, né? Capítulo 7, versículo 3. Dizendo, não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo de nosso Deus em suas testas. Esse homem de linho fino, ele se classifica como um servo de Deus, né? Até que hajamos sinalado o servo do nosso Deus. Então, né?
O Senhor Deus é o seu Deus. Então não poderia ser o Espírito Santo literalmente. Seria estranho se o Espírito Santo ter um Deus, sendo que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Então aqui dizendo, até que hajamos sinal do servo do nosso Deus, tá? Essa parte é uma. Ezequiel 9, versículo 4, o mesmo. Eu já dei aqui o exemplo no início da leitura. E o Senhor, letra maiúscula, tudo maiúsculo. Elohim lhe disse, tá aqui Elohim, tá dando uma ordem. Vai, passa pelo nome da cidade. Então, o Elohim dando ordem, não pode ser o Espírito Santo literal, porque o Espírito Santo é Deus, né? Então, o Espírito Santo, Deus dá ordem, né, para esse homem, para que ele, que tenha recebido o sinal, como colocou no tabernáculo, colocou em nós através dessa mensagem, colocasse neles também. Né? O Senhor disse, vá, passe pelo meio da cidade. 9:4. No capítulo 9, versículo 11, aqui para encerrar, como nós lemos outro dia, e eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou o assunto, deu a explicação. Deus não dá explicação para ninguém, né? Se fosse o Espírito Santo, literalmente, né? Reportou o assunto dizendo, eu tenho feito como tu me ordenaste. Irmãos, com todo esse parágrafo aqui, todas as escrituras que nós lemos hoje aqui, irmão, as pessoas questionarem isto ainda, né? Eu volto aqui nesse assunto, porque as pessoas questionam e alguns irmãos me fazem perguntas, e dizem, pastor, se pudesse ser um pouquinho mais claro, mais específico. Olha, irmão, mais específico do que isso nesse assunto aqui, eu acho impossível, né? Não é impossível, né? Alguém talvez com mais capacidade consiga deixar mais claro. Mas até então, dentro do meu entendimento, fica muito claro, né? Deus abençoe os irmãos. Alegria ter todos vocês aqui. Eu vou ler aqui os irmãos que participaram conosco. Nossa irmã Zoraide, né? Viúva do nosso saudoso pastor Domingos, esteve conosco. Aqui, através do Ministério Nascer do Sol, a irmã Marilene, a irmã Juessi, que assiste por esse canal conosco. Nossa irmã Ironita, lá de Viamão também, a irmã Odilca, sempre com a sua participação. A irmã Dete, também de Sapucaí do Sul, o irmão José Floriano, juntamente com a sua esposa, a irmã Lena, ali de São Carlos, São Paulo. Nosso irmão Daniel Borges, aqui de Sapiranga, também, Deus abençoe. Nosso irmão Wesley, ali também de Vera Cruz. A nossa irmã Ivone Bezzi, esposa do nosso irmão Marino, aqui de Torres. Também nosso irmão Cláudio Brenner, ali da cidade de Canoas. Nosso irmão Wesley Miguel, aqui da congregação de Araranguá. Também a irmã Célia Timboni, ali do Arroio do Silva. A irmã do Cinema, Belina Ferreira Salles, de BH, Minas Gerais. Deus abençoe também minha irmã. O irmão Rogério Machado, ali de Brusque, também conosco. A nossa irmã Tainã Vieira, aqui também de Araranguá, Sapiranga. Nossa irmã Elaine Lima, da cidade de Alvorada. Nosso irmão André Brito, também da cidade de Sapucaí do Sul. Nosso irmão Natanael Goulart, também lá de Brusque, né? A irmã Jeronima, a irmã Maria Geira, aqui também de Araranguá. Nosso irmão Anderson Oliveira, juntamente com a sua mãezinha ali da cidade de Osório também, em conexão conosco. A nossa irmã Vera Silva também, ali de Santa Rita, também nos acompanhando. Nosso irmão João Hernandes, ali com a sua família na cidade de Imbituba, Deus abençoe. Irmão Edson, lá de Curitiba, meu irmão, amigo, né? Faz tempo que a gente não conversa um pouquinho, fazia tempo que eu não vi o irmão aqui participando conosco. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Também nosso irmão Paulo Rodrigues, ali também de Jaguaruna, com a sua família, irmão William Linhares também assistindo, a irmã Lúcia, também ambos de Jaguaruna, também que estiveram conosco, a nossa irmã Lu Santos, ali da cidade de Herveiras, Rio Grande do Sul, e eu creio que são esses que participaram aqui conosco. A irmã Odilca aqui falou, né? Pastor, a taça da iniquidade é cheia quando mata os dois profetas. É isso mesmo, irmã, né? Quando eles matam os dois profetas, ali completou a taça, né?
disse para o profeta que não era a hora ainda exatamente, não é a hora ainda porque, né, ainda eles não tinham feito aquilo que eles tinham feito. Deus abençoe todos os irmãos que tiveram conexão conosco aqui no YouTube e aqui também pelo Facebook, né, nossa irmã Margarete Machado, nosso irmão Marcelo Alves, né, está assistindo conosco. Ô, pastor Marcelo, que honra o Senhor nos dá aqui, né, com sua presença. Deus abençoe o pastor Marcelo Guerreiro também, batalhador nessa causa, né? Lembrando os irmãos que o pastor Marcelo também tem um programa muito maravilhoso nas quarta-feiras, nessa mesma linha aqui de ensinamento aqui. Até bem melhor, né? Bem mais esclarecido, né? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Agora, despede essa audiência desse momento aqui, mas nunca da tua presença. Que as palavras que foram faladas, Senhor, possa da minha boca ao ouvido dos teus filhos, chegar do ouvido aos seus coração. Essa é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom na alma para todos. Deus abençoe.